Deixa eu só fazer um aviso aqui antes também, porque o que acontece? A gente está gravando, esses vídeos vão ficar disponíveis lá no nosso site, né, transcritos, então essa parte não, tá? O vídeo não vai ter som até que o Marcelo libere para a gente poder colocar lá e a gente coloca ele não aqui, né? A gente coloca ele disponibilizado mesmo para vocês assistirem com a qualidade que merece. Até porque isso ele fez um compilado para a gente poder caber aqui dentro do nosso evento, tá bom? Bom, gente, obrigado por que ficaram aqui, eu garanto que vai valer a pena. Só dando um contexto rapidinho do que a gente vai assistir. Além de ilustrador publicitário, profissional do sexo, eu também sou criador de conteúdo adulto. E eu via que o sexo era uma coisa muito ligada à droga aqui no centro de São Paulo. Era muito difícil você ver uma relação sexual que envolvesse droga, mas não se conversava sobre isso. E eu pensei, putz, por que não? Se eu com um celular e um ring light levo tanta alegria para as pessoas, vamos levar também informação? E aí eu decidi que com o mesmo equipamento que eu tinha para fazer conteúdo adulto, eu também ia fazer esse material. E o formato dele, eu não queria que fosse nada didático. Eu queria que fosse uma chamada para uma conversa, uma sessão de terapia em grupo. Você sentar junto e só ouvir, ou também se indagar. Então, são perguntas que vão fazer a gente refletir também um pouquinho sobre o nosso tipo de uso. Tá bom? Obrigado. Só um minutinho, pessoal. Já vai colocar. Acho que quer apagar a luz. Você vai apagar a luz? Eu vou pedir para apagar a luz para ficar mais. O vídeo ele fez um compilado, tá? Porque ele acha que encaixou melhor, dentro de 30 minutos. Mas o vídeo vai estar disponível depois, num outro esquema, na hora que ele achar melhor, tá bom? Aí a gente vai ter a oportunidade de assistir aqui, mas ele não vai estar no vídeo, tá? Isso, para caber aqui no formato, eu reduzi ele, fiz um short version de 20 minutinhos. Parabenizar o Marcelo, né, por esse trabalho que ele desenvolveu de forma voluntária. Eu acho que retratar as vivências do uso sexualizado de substâncias, trazendo as falas das pessoas, né, aqui também algumas pessoas se colocaram enquanto pessoas que são que fazem uso das substâncias, mas eu acho que dá voz para as pessoas que fazem. Eu sempre penso que dar voz para as pessoas que fazem uso das substâncias é a forma ideal para a gente minimamente tentar compreender qual é a complexidade desse uso, né, das substâncias, de que lugar a gente está falando, né, ou melhor, de que lugares a gente está falando, né, em diferentes usos, diferentes pessoas, diferentes territórios, diferentes vulnerabilidades, muitas coisas, e que a gente chega no mesmo lugar. Na verdade, que é o contexto do cuidado, o contexto de falar sobre, de trazer informação, de ter uma rede de apoio, né, minimamente que seja um amigo, que a gente possa se aconselhar, falar sobre, até porque é isso, a partir do momento que a gente conversa sobre, a gente vai conseguir compreender se o uso que a gente está fazendo daquela determinada substância está sendo um uso de risco, ou está sendo um uso abusivo, ou está sendo um uso que eu preciso me preocupar e fazer algum outro encaminhamento, que seja para saúde mental, com psicólogo, ou psiquiatra, enfim. Então, acho que a gente conseguir falar mais abertamente sobre isso e ter essa rede de apoio é fundamental. E esse trabalho, eu acho que ele traz um pouco disso, né, de falar abertamente quais foram as vivências, as emoções que aquelas pessoas vivenciaram naqueles momentos e como que elas fizeram para perceber isso e se colocar em outro lugar, ou diminuir aquela substância, né, ou tentar criar alguma estratégia ali de reduzir os danos ou os efeitos da substância no seu organismo, né. Gratidão mesmo pelo trabalho que você desenvolveu. Você quer falar alguma coisa? Vem cá. Rapidinho.
Bom, obrigado, muito obrigado pelo espaço. Esse é um projeto que eu estou há 1 ano já trabalhando, porque eu queria que ele tivesse alcance, sabe? Eu queria disponibilizar de graça, mas ele precisa passar por alguns ajustes ainda, mas eu acho que o mais importante dele é transformar numa conversa, sabe? Quando a gente ouve problemas e questões dos outros, a gente acaba resolvendo, às vezes, algumas questões nossas, elucidando algumas coisas nossas, e também pensando, putz, eu não sabia que eu tinha com quem que eu compartilhava esse mesmo problema, então a gente não se sente tão excluído. Obrigado. Não, eu queria fazer uma reflexãozinha assim simples. Quando o Marcelo começou a fazer esse projeto, a gente tinha até conversado, ele tinha até me chamado para dar entrevista. E tinha sido, na verdade, um erro de comunicação, porque ele achou que eu praticava chemsex. E daí, quando a gente já estava, né, com data marcada, tudo para fazer, aí eu falei, gente, não, mas eu só trabalho com isso, né? Mas eu não pratico e tal, e aí eu não participei. E daí, depois das conversas que a gente teve ontem, bom, depois desse ano que passou, né, e de ontem e de hoje, e inclusive depois de assistir o documentário, eu fiquei pensando que houve outro equívoco, na verdade. É que a ideia de que eu não pratiquei, nunca pratiquei chemsex, é que era o equívoco. Que é dessa lógica de achar que você tem que usar uma droga X, ou que você tem que usar uma quantidade X, ou que você tem que usar até uma droga, né? Porque eu comecei a refletir, conforme eu fui ouvindo as histórias, que eu já me enfiei num monte de roubada daquele tipo que eles foram mencionando. E de situações que hoje são consideradas estupro, mas que quando eu era adolescente e bem jovenzinha não era considerado estupro. E existia um ditado, eu falei que eu sou a garota dos ditados, que dizia assim, que cu de bêbado não tem dono. E que basicamente se você encheu a cara, azar o seu. Então, eu assim, até a minha primeira vez, eu perdi a virgindade chapada. Completamente chapada. E eu não teria feito aquilo, não teria feito daquele jeito, não teria feito com aquela pessoa se eu não estivesse chapada. Então, mudou totalmente a minha visão quando eu falei nunca fiz chemsex. E me deixou pesada de pensar que não só eu fiz, como eu fiz um monte dessas merdas, porque eu não estou falando do momento recreativo e de prazer, mas dos momentos de risco. Eu tive em situações de risco muitas vezes, em situações de ser estuprada muitas vezes, de ser abusada muitas vezes, e eu precisei ter 50 anos para ter esse entendimento. Por quê? Porque nunca houve esse tipo de discussão. Então, eu fico feliz em saber que a minha filha não vai passar por isso nunca, porque ela já tem essa conversa à disposição dentro de casa, mas não só dentro de casa. A gente vê que é uma nova geração que vai ter acesso a isso. Então, isso me dá um alívio e eu agradeço a você por essa contribuição, porque eu sei que isso vai ajudar muitas pessoas, mais do que palestra, mais do que blá blá blá, do que discurso. A gente que é da comunicação, a gente sabe, né? E assim, eu tô mexida, de verdade. Eu queria te falar isso porque assim, eu acompanhei no começo, né? E aí meu final é emocionante, mas assim, eu tô de verdade mexida. Eu vou precisar lá dos cogumelos para conseguir digerir o tanto de coisa que veio à tona no documentário. Pessoal, vamos tirar uma foto aqui, Gatão? A gente tirar a foto, ó, ainda tem lanchinho lá? Ih, gente, acho que eu quebrei o trem. Tava quente. Tem comida pra caramba, inclusive, né? Porque não vai ter alta luz. Não? Não.